Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do IBDFan DF. Oversharing. O que é esse nome tão difícil? É muito simples. Nada mais é do que a exposição excessiva das crianças feita pelos próprios pais nas redes sociais. Esse tema tão importante hoje vai ser falado por vozes muito especiais do IBDFan. Apresento para vocês a doutora Kelly, que é presidente da Comissão de Tecnologia do IBDFan DF. Muito obrigada. Esse convite. Doutora Brenda, que é presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do IBDFan DF. Muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com você. Doutor Elísio, que é psicólogo e membro da Comissão Multidisciplinar do IBDFan DF. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu vou começar por uma história que aconteceu na Itália. Um pai ingressou na justiça um pedido para impedir a mãe de divulgar fotos da filha deles em comum, que tinha apenas 4 anos de idade na época. E foi concedido. Ele conseguiu judicialmente uma liminar para impedir que a mãe continuasse a divulgar essas fotos e vídeos da criança, que tinha apenas 4 anos de idade. Isso na Itália. Vamos falar um pouquinho como é que está essa situação no Brasil? A gente vê isso cotidianamente nas nossas redes sociais. Na semana passada, a Brenda, que está aqui comigo hoje, ela me mandou um perfil que eu fiquei assustada. Uma mãe com vários vídeos na rede social dela, no Instagram, com um bebê que tinha menos de 2 anos, em algumas situações e posições erotizadas, o que fazia com que aquilo gerasse muitos likes e os vídeos viralizassem. Gente, e agora, né? Que situação complicada. Vou começar então com a Brenda para me contar um pouquinho mais desse caso que você acompanhou e falar um pouquinho desse panorama que a gente tem hoje nas redes sociais. Carol, é muito importante a gente entender alguns sinais, porque esse mesmo que eu mandei para você deixou todo mundo que trabalha com a rede social estarrecido. Primeiro porque, assim, parece algo muito natural. Era uma mãe, eh, eu vou colocar entre aspas, né, brincando num cavalinho, sabe esses cavalinhos upa-upa? Com esse bebê, só que em situações erotizadas, com músicas erotizadas. E a grande questão é o número de salvamento e compartilhamento. E aí isso mostra pra gente um perfil, né, de situações que levam a questões de risco para a criança. Porque a gente sabe hoje que pesquisas indicam que a maior parte dos conteúdos, né, distribuídos em comunidades, eu não sei se aqui a gente pode falar, né, porque está no YouTube, mas eu vou colocar aqui a palavra pedo, né, é de conteúdo que eles pegam abertamente em redes sociais. Então esse número de salvamento e compartilhamento de uma criança, entre aspas, "brincando com a mãe", indicam outras coisas, né. Coloca é um dos riscos que a gente tem na exposição das crianças e dos adolescentes ali dentro das redes sociais. E assim, o que que a gente vê hoje no Brasil? A gente tem uma legislação que já protege a criança e o adolescente dessa situação, o ECA, o próprio Código de Família, né. Porém, em relação às redes sociais, a gente não tem tantas regras claras, porque esse conteúdo em específico, ele foi um conteúdo que ele foi altamente denunciado. Só que a plataforma falava assim: "Não, mas não tem nada demais". Só que todo mundo estava vendo demais. E aí, como isso foi muito, muito, muito demais mesmo, o que que acontece? As pessoas começaram a pesquisar aonde que era aquilo, de que cidade que era, conseguiram denunciar para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar, mas como os vídeos, que aí entra o segundo risco, né, que é a questão de você não saber, não conseguir rastrear depois, onde que aquele conteúdo que você postou, ele vai parar. E aí, como ela já tinha postado, outros canais que viram a viralização, e isso acaba gerando monetização em redes como o TikTok, por exemplo, começaram a criar perfis divulgando esses vídeos que a mãe já tinha tirado. Só que aí não tem mais como rastrear, né, onde que chegou, quem é que tá fazendo. Nossa, uma vez publicado, as consequências elas são inúmeras, né, as possíveis consequências disso. Acho que a partir da fala da Brenda, um monte de assuntos vieram à tona, né, gente. Então, quero ouvir um pouco a Kelly, essa visão das redes sociais, como é que isso está impactando no dia a dia,
apesar da gente ter já essa legislação protetiva, né, é dever da sociedade e do Estado, e é dever da família e da sociedade também, além do Estado, essa proteção integral da criança, né. Exatamente, você falou um ponto importantíssimo, o dever da família também, ver o que aquela criança está consumindo ali e ver o que essa família vai colocar nas redes sociais com seus filhos, né. Hoje a gente vê uma monetização gigantesca de crianças nas redes sociais. Se a gente começar a citar aqui nomes de influenciadores que hoje vivem da monetização dos seus filhos, que eles são expostos desde a gravidez, né, Lenda? A gente tem vários aí. E eles estão deixando essa pegada digital, mas eles não escolheram essa estar à frente de milhares, de milhões de pessoas acompanhando a sua vida a todo momento. E aí a gente pensa nesse lado também, né? Onde vai parar essas imagens? Onde vai parar esses vídeos? A gente vê aí hoje deepfake, deepface, tanta coisa acontecendo. E o que que eu vou fazer amanhã quando esse filho virar para mim cheio de problemas psicológicos? Eu nunca quis essa exposição. Kelly, o que que é exatamente esse deepface? O Como é que acontece? Se você pega a imagem da pessoa e transforma em quem você quiser. Aí eu pego a minha imagem, mas quem está me assistindo, eu vou fazer uma ligação para a Brenda, mas eu vou usar a imagem da filha dela, da Júlia, e ela vai achar que é a Júlia. Ou uma pessoa, né, totalmente mal intencionado faz uma ligação para a Júlia, mas usa a imagem de uma pessoa da internet que ela curte muito, de um influenciador que ela curte muito. Aí pode pedir coisas assim aleatórias ou coisas perigosas, e a criança, na sua inocência, vai fazer, e ela pode usar isso contra esse adolescente, contra essa criança também, amanhã. E aí, o que que a gente vai fazer a respeito disso? A gente teve um exemplo disso na novela, né, que passou, conversava com uma adolescente, não era isso? E aí era um homem, mas na verdade ele fazia até ligação de vídeo, né, então isso aí mostrou bem, né. Agora, Carol, você me dá licença que eu quero fazer uma pergunta pra Elis. Claro, e eu complemento. Aquela que tá tomando conta do programa. A Kelly falou uma coisa importante, que ela falou assim: "Às vezes, eu não quero isso". Por exemplo, a gente tem a cantora Sandy, que ela não expõe o filho dela, né, porque ela sabe qual é a questão da superexposição. E eu tenho uma amiga advogada também, que ela fala sobre o tema, que é a doutora Bruna, e ela falou que no trabalho dela, né, tem uma parte que fala sobre o direito ao projeto de vida. E seria legal, né, o Elísio falar essa questão da gente mesmo, né, de nós termos um projeto de vida pra gente mesmo, né, às vezes a pessoa é introvertida, como que é isso, Elísio? Assim, a criança já tem esse discernimento? Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, mas eu, por exemplo, eu falo: "Ah, mas é minha filha que gosta, ela gosta de aparecer, ela pede pra aparecer". Ela tem esse discernimento já, assim, de um projeto de vida? E aí, só complementando, Elísio, a Kelly chamou atenção para a exposição de crianças que ainda nem nasceram, né, estão na barriga, ou seja, a gente tem alguns casos famosos que inclusive esses vídeos, uma vez postado, a gente não sabe onde vai parar, como vocês 2 se ressaltaram bem. Então a gente tem casos, por exemplo, já a criança já adolescente, aqueles vídeos postados pelos pais ainda na infância repercutem, às vezes trazem constrangimento, né, na escola, enfim. Como é que fica nesses casos, a cabeça dessa criança, desse adolescente, onde entra o discernimento deles nessa história, nessa visão da psicologia? São vários temas que vocês trouxeram, até eu acho isso fantástico, é provocativo, mas ao mesmo tempo bastante desafiador. Não só para representar, uma visão da psicologia com relação a esses temas, mas também quando a gente pensa os diversos atores que estão envolvidos, né. Então, em nível macro, vamos pensar na nossa cultura. É uma cultura que, ao mesmo tempo, trabalha muito a sexualidade e a erotização, né, de uma forma como se fosse comum, né, no nosso cotidiano. Então, esses ensaios, de mulheres grávidas, né, existem muitos homens que olham isso não como arte, não como uma forma de registro de um momento que é muito caro aos casais, principalmente a mulher que está grávida, que tem uma mudança corporal enorme, né.
E aí, ali, já tem uma criança, né, que a gente pode entender dessa forma, embora muitos discordem, né, essa vida que está sendo gerada, gestada, né, e obviamente precisa amadurecer após o nascimento. Então, quando a gente pensa em projeto de vida, hã, depende muito da fase da criança, né, ela não tem a maturidade, ela ainda está ali em desenvolvimento, né. Isso é previsto inclusive como uma disciplina da educação, né, Kelly também tem uma formação, tu pode complementar essa fala, como que é projeto de vida mesmo, né. Então, assim, quais são os questionamentos que são trazidos para que a criança, o adolescente possa refletir, né, a respeito do que ele vai desenvolver no futuro, né. E trazendo ainda para essa questão que Carol colocou, imagina um adolescente, vamos tratar de um momento que é crítico do desenvolvimento humano, que tem então que se deparar com tudo aquilo que ele não teve a mínima voz, né, o mínimo poder de decisão, quanto à imagem, a roupa, o estilo, o que era dito sobre ele, né, e ainda ter que conviver com os colegas que estão ali, com grandes influenciadores mais próximos, de sua realidade. Então, assim, a gente abre margem para que essa criança, esse adolescente, sofra bullying, cyberbullying, que ele seja stalkeado nas redes, né, ou seja, uma série de outros, desdobramentos que podem culminar em violência digital, Hum. né. Então, assim, a gente está falando de vários aspectos que podem, interferir no desenvolvimento da criança e do adolescente, né. Então, se a gente pensa numa proteção integral desse ser, né, quando a gente pensa nos melhores interesses dessas crianças e adolescentes, o que que a gente está colocando ali? O que que sai do papel para o comportamento e para a nossa crítica, né, seja, no âmbito jurídico, seja no âmbito da psicologia ou no âmbito social mesmo, às vezes, no nosso cotidiano, né. Eu acho tão interessante quando a gente aborda os aspectos de forma multidisciplinar, como nós somos advogadas atuantes dessa área, né, ouvir um psicólogo falando a respeito enriquece muito qualquer debate. E aí, passando a bola para Kelly, eu pego o seguinte gancho: já falamos que a legislação protege essa criança, independentemente do fato da gente ainda não ter uma lei específica para essa exposição excessiva nas redes sociais, a gente tem a lei maior que traz a proteção integral da criança, como a gente já falou, não só da família, da sociedade, mas o Estado também tem que proteger. Kelly, aí quando eu falo o Estado também tem que proteger, será que com essa legislação que a gente tem, a lei maior, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código Civil, o que a gente está vendo é que nem as medidas ainda, após a exposição, estão sendo aplicadas ainda, né, ou seja, não está sendo suficiente o que a gente tem ainda na legislação, e a Brenda até que tratou sobre esse tema no nosso último congresso, ela vai falar um pouquinho dos projetos de lei que tramitam nesse tema, mas eu queria ouvir de você, como a gente agir nesses casos, né, a gente como advogado, como psicólogo, como pais e mães que somos, né, como agir é muito difícil, né, a gente não tem algo concreto, qual é esse limite? Qual é o limite? Nós temos a Constituição, nós temos o ECA, mas qual o limite que o Estado vai atuar? Onde é o limite do Estado e entra também o papel da família, né, enquanto pais, enquanto protetores dessa criança. Se eu sou o pai, a mãe, eu tenho o dever legal, né, constitucional de proteger essa criança, a infância dessa criança, e eu que estou provocando, eu que estou expondo, como o Estado vai falar para ele: "Não, você não pode postar, você não pode monetizar". Hoje a gente está vendo aí que tudo é por likes, monetização e exposição, né, quanto mais likes, mais dinheiro. Então a gente tem muitas famílias que vivem, elas são suspeitadas pelo valor milionário que essas crianças geram nas redes sociais. Então, onde o Estado vai entrar e falar: "Não, você não pode mais"? Não, mas é o filho é meu. Tem até um grande influenciador aí que separou agora, que
essa exposição 24 horas. Lógico que para ela não é 24, né, a gente vê pedaços que ela quer. Mas ela já teve uma fala numa entrevista: "O filho é meu, as crianças são minhas e eu exponho como eu quero, a responsabilidade é minha". Então, qual é o limite? Agora teve a separação, e esse pai vai aceitar essa exposição? Essa briga vai parar onde? Não é? Nas varas de família, né, com os advogados de família. Então o nosso papel também é de conscientização, né, dessas famílias que nós atendemos, que têm essa grande exposição, porque o que que acontece, Carol? Muitas vezes essa exposição, ela vira provas no direito de família. Ela vira provas e às vezes de forma que denigra a imagem, né, até da criança, do outro companheiro, e posta a criança chorando porque está com saudade do pai. E aí, a gente já está ali gerando alienação parental? Então esse limite, né, a gente precisa instruir muito bem os nossos clientes, porque o que para ele pode ser like, uma exposição, para o direito pode ser prova. Uma superexposição pode ser para: "Ah, não tenho dinheiro para pagar a pensão para o meu filho, mas eu tenho dinheiro para viajar para Dubai, eu tenho carro zero e eu tenho". E aí? É tudo prova. E a criança ela continua ali, né, desprotegida. Então acho que precisa sim ter legislação, mas eu penso também que as famílias, os pais precisam se conscientizar que essa exposição, até que ponto essa exposição é positiva para essa criança. E, Kelly, quando você fala, dessa preocupação, né, com a proteção e também dos pais que se colocam numa posição meio que autoritária de eu determino as questões que são importantes, eh, me faz lembrar muito aquela questão do bom senso, né. Então, assim, todo mundo diz: "Tá, é só ter bom senso", mas o que que é esse bom senso, né? Onde está o limite, como você bem trouxe, é que me traz essa preocupação, né, como psicólogo e como ser humano, né, de olhar para essa criança e esse adolescente e tentar entender o que está acontecendo ali, né? Porque ele fica num peito à disputa, né, Uhum. e que ele não escolheu. Eh, eu me lembro também de alguns casos desses atores mirins, cantores infantis, né, que depois crescem e aí têm a sua infância, bastante comprometida, porque não, lhes foi furtada, roubada, né, tirada, melhor dizendo, o tempo do brincar livre, que é super importante, né, o tempo do ócio, né, isso é super importante para que a criança possa se desenvolver adequadamente, né. Então, assim, ela não tem mais isso. Ela está, super exposta nas redes, consequentemente na sua vida social, né, e desprotegida, né, por quem mais deveria estar à frente dessa proteção. Exatamente, que é a família mesmo. Eu vejo essa questão, cultural de que ainda é meu filho, eu faço o que eu quiser, ela também vem de um histórico recente da criança reconhecida como sujeito de direitos, né. Então, eu acho que também é uma construção cultural, né, de reconhecê-lo como sujeito de direitos, de vontades, enfim. E então o amparo que a gente tem hoje, aí eu queria ouvir um pouco da Brenda, esse cenário, né, que você, estudou e está por dentro dos projetos de lei. Porque então vamos lá, nós temos o ECA, nós temos a Constituição Federal, nós temos a própria autoridade parental, que é o conjunto de direitos e deveres em relação àquela criança até os 18 anos, é o dever de criação, de cuidado e o exercício da guarda, enfim. E a guarda, que aí a depender dos casos de divórcio, né, de como está o conflito, isso pode ser uma ferramenta até de alienação parental, enfim, de violências contra aquela criança, até colocando priorizando questões conjugais em detrimento das parentais, como a gente vê muito. Mas Brenda, como é que você vê o panorama que a gente tem? Temos uma legislação protetiva, uma proteção especial do Estado, mas temos muitos projetos de lei tramitando, né. A gente tem, na verdade, sabe, Carol, a gente tem, muitas lacunas. Por exemplo, a gestão da imagem da criança, de quem é? No meu entender, a gestão da imagem da criança é do poder familiar, e não um atributo da guarda. Então ele tem que ser exercido em conjunto. E isso a gente tem, por exemplo, com clareza na legislação francesa. Lá consta com clareza que a gestão da imagem da criança é de pai e mãe.
nessa minha pesquisa, eu fui verificar, né, quais estavam sendo ali qual que era o posicionamento do judiciário frente a essa questão da não exposição. A gente tem pedidos, mas a maior parte dessas decisões são um pouco mais antigas, né? E no sentido de que, não vejo prejuízo de uma mãe compartilhar parte da sua vida, que seria o filho, nas redes sociais. Só que hoje só aqui a gente falou cyberbullying, a gente falou sobre essa questão de crimes sexuais, a gente falou também da questão de não saber onde vai parar aquele material, né, depois de postado. Então, a gente tem muitos riscos. E hoje, com a inteligência artificial, como a Kelly trouxe a questão do deepface, então, a gente consegue facilmente pegar uma foto da sua filha e colocar ela numa figura pelada, né? A gente consegue facilmente pegar imagens de mulheres e colocar numa figura pelada. As pessoas conseguem facilmente pegar essa imagem e utilizar de outras formas, porque hoje, por exemplo, a gente vê venda de íris de olho. Para que eles querem isso, né? Alguma funcionalidade tem. Então, será que pela foto também não se consegue determinadas coisas no futuro? Não digo nem agora. Então, existem muitos riscos. E lá na Europa, né, que a gente estava até conversando antes do programa aqui, parece que eles entendem melhor a questão do risco e, assim, a regra é: na dúvida, é não. Se um quer e o outro não, é não. Se um quer e o outro, eu não sei, é não, né? Então, nos falta essa clareza em relação a essa questão da gestão de imagem da criança. A segunda coisa que eu acho que nos falta também como clareza é a questão de saber se vai expor essa criança numa rede monetizada, porque aqui a gente está falando numa salada de frutas. Então, a gente está falando de um perfil onde uma mãe está postando sobre o seu filho, mas a gente também tem famílias que expõem seus filhos para ganhar dinheiro nas redes sociais, porque como a gente estava falando aqui, né, Elísio, a infância, ela tem assim um imã, ela parece que é um imã, né? Parece que tem um feitiço naquilo. Todo mundo fica encantado com a infância, com a fofura, então atrai muito realmente, né? E a gente também tem essa situação de, de pessoas que fazem vlog de família, né? Family vlog. Então, ali também é uma rede monetizada. Eu tive uma consultoria um tempo desses atrás de uma madrasta que veio me procurar por conta de um artigo que eu tinha escrito há muitos anos atrás sobre exposição da criança nas redes sociais. Meu posicionamento era: se um dos pais permitirem, não tem por que não postar. Se não está expondo a situação vexatória, se não está maltratando, humilhando ou em alguma situação erotizada, pode postar. E aí depois ela veio me procurar, porque ela agora é influenciadora. Aí ela: "Ai, a mãe falou que não quer mais, só que, eu mostro a minha vida com" eu acho que ela tem 4 ou 5 filhos, e ela também mostra que além de mãe ela é madrasta. Eu falei: pois é, eu entendo que seja parte da sua vida, mas no seu caso em específico, você ainda ganha dinheiro com isso". E aí eu até criei, né, nesse meu estudo, a figura do co-influenciador. Porque mesmo em perfis como a Virginie, como a Vitube, que elas já têm uma carreira consolidada, mas se você for olhar agora, lá no perfil dela, no feed, contar, você vai ver que tem 45%, 46% de fotos das crianças. Por quê? Porque isso atrai, é muito atrativo, né? Então, só que elas estão monetizando. Mas tem o perfil da Lua. Tá, os trabalhos que a Lua faz, ela tem esse dinheiro, só que ela também faz parte do perfil da mãe, e ela que é o grande atrativo também do perfil da mãe. Então, como se monetiza isso? Aí lá nos Estados Unidos, eles têm lá determinado: falou o nome da criança, apareceu a criança, fez narrativa falando da criança. Se você fizer isso em 30% do seu conteúdo em 30 dias, você tem que pagar um percentual para essa criança, né? Aqui a gente não tem essa legislação. A gente tá com uma legislação, a gente tem um projeto de lei para o oversharing, e aí é a questão da superexposição, mas para a questão erotizada, né? E isso ainda está andando, tá?
como hoje a gente estava vendo, eu e a Kelly, os projetos eles são antigos, mas ainda não andaram, sabe. A gente também tem sobre a questão da responsabilidade dos influenciadores, Uhum. né, que fala que se você está indicando alguma coisa para alguém, você tem responsabilidade naquilo que você está indicando, né. E aí a gente vê, por exemplo, crianças fazendo, divulgação de bet. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade em relação a isso, né. A gente tem alguns projetos de leis que nos trazem aí, de fato, uma proteção maior, mas todos eles ainda estão em fase muito inicial, né. Você chamou atenção para uma coisa, Brenda, que então, na sua visão, eh, independentemente nos casos de pais divorciados, independente de quem tem a guarda, é uma atribuição do fato de ser pai ou ser mãe, ou seja, autoridade parental, poder familiar, que cá entre nós, convenhamos, são conceitos ainda muito confundidos, né. Uhum. Então a gente não tem clareza mesmo no nosso ordenamento jurídico quais são as decisões inerentes à guarda, inerentes à autoridade parental, tem um rol específico do poder familiar, sim, mas é um rol exemplificativo. Então eu concordo contigo que, por ser uma questão tão importante, olha o tanto de consequências que a gente falou aqui hoje, que essa superexposição pode ter na vida de uma criança. E aí, por exemplo, às vezes não tem nem dinheiro envolvido, mas eu coloco a integridade dela em risco, por exemplo, em divulgar dados sensíveis, dados de localização, escola, como a gente está falando, uniforme, que claro, essa exposição nem sempre é intencional, na maioria das vezes não é, mas pode sim gerar consequências. Kelly, você concorda que no caso de pais divorciados, né, ou que não se casaram, enfim, tiveram filho e exercem a guarda ali, seja compartilhada, unilateral, enfim. Independente da modalidade de guardas que ele exerce, você concorda com essa visão de que sim, que é uma decisão importante na vida deles e se um não concorda, não tem que ser feita? Eu penso que independente da guarda. A guarda é para gerir ali as responsabilidades, né, o dia a dia da criança, tá. Tem que ter a decisão dos 2. Os 2 precisam concordar que essa criança vai ter a sua vida exposta, seja para monetizar, seja em perfis fechados só para a família, mas é um perfil, esse perfil ele pode ser aberto a qualquer momento. E quem vê pode pegar aquela foto. Pode pegar. Pra quê? Porque a gente vê tanto compartilhamento em vídeos e postagens em perfil, gente, qual é o objetivo disso? Você não sabe. Não precisa ser. O ideal era que não tivesse, né? Mas se eu fosse mãe de criança hoje, não, é zero. Eu tenho a minha sócia, por exemplo, tem uma filha de 5 aninhos, ela lá, inclusive hoje ela que Sari dá os parabéns, Clarice, que ela não aceita. Ela: "Olha, eu não gosto que poste", a família inteira respeita. O pai e a mãe não aceitam, não gostam, não permitem. Exatamente por causa Excelente de ponto. não pode, e nós respeitamos. Não pode, vocês não têm foto, postagem, praticamente nada. Porque o pai e a mãe decidiram que essa criança ela não vai ser exposta nas redes sociais. E aí entra também a parte psicológica, né, dessa criança. Amanhã ela vai crescer. Amanhã ela vai ser uma adolescente. E se ela for uma adolescente introspectiva, justamente por causa dessa exposição que ela não aceitou? Quantos suicídios nós temos hoje de adolescentes? Porque eles não aceitam exposição, sofrem cyberbullying de exposições passadas, porque adolescente não é brincadeira não. Agora, já que o Elísio vai responder, eu vou te jogar outra um outro Elísio. Já vem 2 para o Elísio, mas é porque ela perguntou como que fica essa parte psicológica e emocional da criança exposta, né, só que a gente está tendo uma nova moda agora, né, é a moda de 2025, você educar com a filmagem. Então eu não sei se você lembra do suco capo, da mãe do suco capo, que o que que aconteceu, Elísio, vou te contar. A mãe levou uma filha na casa da tia, chegando lá ela tomou um suco capo e falou: "Ai que delícia, como eu queria que tivesse na minha casa". Aí a mãe se sentiu muito humilhada, porque ela disse que na casa dela tem, mas que a filha não toma. E aí ela resolveu ter a brilhante ideia de ir comprar diversas caixas de suco capo, sentar com a menina na mesa de diversos sabores e falar: "Você vai ter que tomar isso aqui". Quem é a criança, né? A menina tinha 7, 8 anos, tomou aquilo, e aí aquilo foi parar e aí pra você ver, né,
Por que que claro, filmando tudo e você não sabe por que que isso virou a moda. Porque dá muito engajamento. Uhum. As pessoas começam: Pra porque na minha criticar, época" né. não, para criticar não, para dizer que na época deles, eles isso daí também acontecia, que era a mãe raiz, que naquela época que a geração de hoje está desse jeito porque não tem essa mãe raiz, e aí você gera torcidas, né. Dos 2 lados. Dos 2 lados. Aquele que fica igual a gente, horrorizado, do tipo: "Meu Deus, isso é uma agressão", né, emocional e física, inclusive. Você imagina que ela tomou, parece que 6 suquinhos daquele, eu contei, dava 1,8 litro. Gente, quantidade de aditivo químico, açúcar que tem naquilo, sabe. Aí, até a televisão, a Rede Globo foi lá: "Nossa, mãe raiz, e aí, o que que você acha?", né, porque Gente, eu não vi. juro. E aí, o que que acontece? Ela teve um professor que denunciou ela para o conselho tutelar. "Eu sou mãe, eu cuido", eu não duvido que essa mãe cuida, que essa mãe ama, que essa mãe quer que o filho tenha os melhores valores, mas isso é uma situação vexatória. Você imagina ó como é que a menina ficou conhecida, né. O caso da mãe do suco-capo. Outra situação é que o pai chegou para buscar a filha na escola, ela falou que tinha vergonha do carro, ele teve a brilhante ideia de levar a menina andando, falou: "Já que você tem vergonha do meu carro, vou mandar". Ok, é uma educação, pode ser que você faça essa criança refletir, mas fazer isso filmado, E os colocar nas amiguinhos, redes sociais, entendeu? E a outra que é dono de uma desses carros que food truck, e aí o carro é no formato ou é pintado, o pai anda com as roupas e tal, e vão buscar a filha na frente da escola, quer dizer, a vergonha é presencial e online também. Como que fica isso, Alísio? a gente tá falando de constrangimento e humilhação por likes, né, gente. Tudo isso é por likes. E uma coisa interessante é essa: eu vou colocar o meu filho ou minha filha numa situação de constrangimento para gerar um engajamento, ganhar likes, ganhar dinheiro, e ele vai sofrer as consequências disso, mas isso vai trazer público de todos os lados. Ou seja, eu vou correr o risco ali de até uma responsabilização do Estado ou uma advertência, um aconselhamento, conselho tutelar, para colocar a minha criança, meu filho, numa situação vexatória, para gerar likes, não me importando com o quê? Com o dever de proteção que eu tenho, com o dever de cuidado, de evitar qualquer tipo de violência, de constrangimento, humilhação. E a cabeça dessa criança, adolescente? Pois é, eu estou tentando aqui juntar esses questionamentos, né, numa resposta mais coerente e coesa. E o que eu me preocupo, na verdade, é com a forma como a gente educa os adultos, na verdade, né. Não sei, eu tenho a impressão de que não passa pela cabeça dessas pessoas, né, que elas vão monetizar, que elas vão viralizar, que elas estão preocupadas de fato, em na repercussão. Eu acho que elas estão pensando realmente: "Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou pai ou mãe", né, essa é uma maneira que eu encontrei hoje, porque, existe esse meio, né, se fosse há 10 anos não haveria rede social, não haveria um celular que pudesse, captar o vídeo, né, daquela situação e tudo. Tanto que, quando se vê uma situação mais polêmica na rua, todo mundo saca os seus celulares e começa a gravar, né, porque isso vai dar ibope, sem dizer antigamente. Eh, então, eu penso que as pessoas não têm essa noção, né. E viraliza por quê? Porque dá polêmica e gera engajamento, né. Tudo que é polêmico, você tem como você disse, né, os diferentes, eh Torcidas, né. Eu chamo as de tor diferentes torcidas, na verdade é isso mesmo, né. Então você tem o time do que acha que é isso mesmo, né, que é a mãe raiz, que criança não tem voz não, né, tem que obedecer pai e mãe. Educação positiva, mimimi, é tudo mimimi. Exatamente. Então assim, a gente pode traçar um paralelo com o que hoje se tornou um consenso, acredito eu, de que violência, não educa, né. Então assim, a gente não vai bater. Mas botar de castigo tudo bem, só que botar de castigo também é ruim, É. né. Sem uma consciência do que aquela criança tem de compreensão do que ela fez. Uhum. Então ela só entende que fez alguma coisa que não devia ter feito, por Sim. quê, né. Quando isso vai para as redes, a gente está trabalhando com constrangimento, né, a gente está levando a um comportamento desejado, né, por coerção, Hum. né. Você está forçando
aquela criança que antigamente iria, sofrer uma agressão física, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque ela vai ser exposta e vai ficar registrado no YouTube, no TikTok, em qualquer uma dessas redes sociais, né. Então, é pernicioso, é uma covardia com essa criança, Hum. né, que está em desenvolvimento, e a gente volta sempre a essa questão do desenvolvimento moral, desenvolvimento psicológico, né, ela precisa ser respeitada, orientada, conduzida para que se torne um adulto, funcional e equilibrado, coisa que a gente está vendo cada dia mais difícil, né. Então a gente tem vários exemplos aí que são noticiados na mídia, de adolescentes. Eu estou chamando de adolescentes porque a lei diz que a partir dos 12 anos é adolescente, Uhum. né, mas para mim é uma criança, Sim. né, que cometem a atos, enfim, condenáveis já nessa idade, né, porque passa todo um momento, toda uma etapa do desenvolvimento em que ela é colocada à prova, né. Então assim, quais são os valores morais, eh, e essa criança está recebendo? O que que ela está aprendendo por meio de exemplos, né. Porque tem uma questão da aprendizagem social, em que essa criança, ela aprende com o outro. E se esse outro ela deveria respeitar e deveria ser por ele cuidada, e não é, né, isso vai ter uma consequência, isso aí é meio que inevitável. Na psicologia a gente não fala, né, de determinismo com Hum. essa maneira, mas assim, são Pode, né, tantos casos, variáveis. é, que E você vê que a exposição, a gente está aqui falando da exposição dos pais, né? Até porque o nosso tema é esse, overparenting, ou seja, uma superexposição por parte de pai e mãe. Mas tem 2 casos que ficaram, eh, muito conhecidos, que foi a moça do óculos Oakley e o Já Acabou Jéssica. Vocês lembram dessa menina do Já Acabou Uhum. Jéssica? As 2, essa menina do óculos que ficou diva da Oakley, ela postou a foto porque ela se achou bonita, postou no seu perfil pessoal. Aquela foto viralizou, né, mas para um lado pejorativo, e ela largou a escola, tentou suicídio. A mesma coisa do Já Acabou Jéssica. 2 meninas foram resolver uma situação, acabou ali numa briga, alguém filmou, divulgou, e aí ela também largou a escola, também tentou suicídio, né, Nossa. por conta de uma exposição que foi feito. Uma, ela fez da própria vontade, e aí tem que ter esse discernimento da gente educar as nossas crianças, por isso que eu tô falando nesse sentido, porque como você disse, o ideal era que a gente não fizesse nenhuma exposição, mas eu comecei falando aqui, eu tenho uma filha de 7 anos que ama a rede social, que ela mesma criou o canal dela no YouTube e tudo. E eu penso o seguinte: qual é a realidade? 83% das crianças têm pegadas digitais antes dos 2 anos. Antes dos 5 anos, a gente já expôs mais de 1.500 fotos daquela criança, né. Então como que a gente pode trabalhar protegendo? Eu mesma falo: "É esse tipo de música não, não pode dançar". Então como eu estou ali, eu também tenho um trabalho, né, no digital, eu consigo trazer ideias para minha filha de proteção que às vezes outra pessoa não consegue. Então eu acho importante a gente trazer aqui quais seriam essas orientações de que tipo de coisa não postar. Eu, por exemplo, falo: "Minha filha, nada de ficar comendo na frente de rede social, nada de roupa curta, nada de rebolar, nada de ficar dançando", sabe. Se você vê uma foto, tá em dúvida se tá bonito ou não, né, pode ser uma situação que alguém vai gerar ali, uma chacota, não posta, né. Na dúvida a resposta é sempre não. O que que vocês acham de orientação para quem vai expor seu filho nas redes Espera, sociais? eu vou fazer essa pergunta para a Kelly, mas complementando a exposição, me veio uma questão muito importante que é trabalhar com os pais, né, Elise, você falou isso sim, quando vocês me falaram esse caso do capo, a pergunta que eu fiz foi: "Quem é a criança da relação?", né, assim, a maturidade quem tem que ter são os pais, são os adultos. E muitas vezes essas posturas vêm de histórico familiar, né, Elise, né, até elas aprenderam isso, que isso é educação, né, então acho que é uma mudança ainda que vai demorar muito
até a não utilização de violência, seja psicológica, enfim. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: nós da nossa prática, e aí eu quero que a Kelly também fale, depois do Elísio falar um pouquinho da prática dele. Quero que você fale também, conte pra gente o que a Brenda falou, o que que a gente pode falar nesse sentido, como a gente pode agir, orientar, né, quais os limites dos pais, e na sua prática, se teve algum caso interessante para falar. Mas nós, advogados ou amigos que tenhamos, ou na nossa própria família, é importante, faz a diferença esse trabalho da psicologia com os pais? Faz com certeza, porque é uma orientação parental, né? A gente está explicando, a gente está orientando, qual é uma conduta que vai trazer pelo menos menos prejuízos, né? Agora, você falou de amigos e a gente acaba caindo numa situação bastante delicada quando a gente está em família, por exemplo, Uhum. né? De você perceber questões que precisam de uma intervenção, e como é que se faz isso? Porque existem outros laços ali, né? Então, não dá para falar isso para todo mundo, tem que ter um momento adequado, né? Um jeitinho. Ah, e sobre o tema de hoje, que é de superexposição, às vezes não se passa pela superexposição, né? Mas um momento pontual e que viraliza. Uhum. E a gente não tem controle dessa viralização. Uhum. Eu me lembro de um uso positivo que eu vi, inclusive no teu perfil, Brenda. Hum. No shopping, você vai se lembrar da situação, Sim. e que a Brenda utilizou aquilo de uma forma educativa, né? Tanto para a criança, né? Que foi, olha, veja o que está acontecendo nesse contexto. E estava sendo acostumado, você não esperava que acontecesse uma perseguição, vamos dizer assim, uma situação bastante sensível, né? E de completo desrespeito também de um estranho homem, né? Só para contextualizar, Vini, o que é conta eu estava no shopping lanchando com a minha filha e eu estava contando que a gente estava no shopping para imprimir umas fotos 3x4 para fazer o trabalhinho dela de árvore genealógica. Nesse momento que eu estou me filmando, vem um homem, eu estava sentada no Burger King, para quem é de Brasília, estava no Taguatinga Shopping, sentada no Burger King, e ele vinha do Habib's. E ele viu que eu estava e olha que engraçado, saiu um vídeo da mulher falando assim: "O Pedro, ele escolhe a criança, não pela criança, mas pelos pais da criança. Se ele percebe falta de atenção, é essa criança que ele vai pegar". Então, como eu estava me filmando, eu acho que ele se sentiu muito à vontade, ele passou e interagiu com a Júlia. A Júlia interagiu com ele. Só que na mesma hora, eu falei: "Quem é Júlia? Você conhece?", não sei o quê, eu interrompi a gravação e como ele não entendeu muito bem e ele achou que eu estava desatenta, o que que ele fez? Ele passou novamente. Só que quando ele passou novamente assim, naquele momento eu comecei a perguntar pra Júlia: "Você conhece? Você sabe quem é e tal?", que é aquela coisa que eu falei da questão da proteção, porque nem sempre eu vou estar lá. Então da mesma forma que eu faço presencialmente, eu faço também no digital, nem sempre eu consigo estar vendo o que que ela está acessando e tal. E aí, todo mundo ficou naquela situação de desconforto, com medo do que ele viria fazer, porque aquela pessoa estava mal intencionada, né. Exato. E ela ficou muito tensa, né. E gera um desconforto também para quem está assistindo, né? Uhum, Porque você já parte desse princípio e entende a uhum, dinâmica dali, o que está acontecendo, uhum, tá? Então, eu acho que foi super educativo, chama atenção para que outros pais vejam com cuidado situações similares, né? E principalmente para a criança. Então, assim, claro, a gente não está ali num perfil infantil, de uma influenciadora infantil, mas que traz situações que são delicadas e que exigem um cuidado, né? uhum, Então, esse homem, ele desrespeitou você uhum, como mulher, como mãe, né? Desrespeitou uma criança, que a gente não sabe de uhum. fato a intenção dele, mas que foi extremamente, no mínimo, suspeita, né? Não, e ele passou várias vezes, inclusive, aí eu: "Se ele passar aqui de novo, Júlia, você foca em mim, não interage com ele", entendeu? Que era porque a Júlia é assim, minha filha, ela sorri pra todo mundo, então tem que educá-la de que, assim, não conhece, não vai interagir, ainda mais no mundo de hoje, né. E Brenda não é uma pequenininha, é uma mãe que tem. A Brenda poderia estar também focada ali, concentradíssima no celular, ela e nem perceber, que é o que mais acontece hoje. Eu acho que isso tudo passa pela educação.
tanto nas escolas, porque a educação ela muda o mundo e ela também precisa mudar essa mentalidade, tanto dos pais quanto dos filhos, das redes sociais, para esse mundo tecnológico que chegou para ficar. Ele não é futuro mais. A geração nossa e a geração dos nossos filhos já estão aí dentro sofrendo o bônus e o ônus. Eu penso que as escolas, dessa formação pedagógica, então lá na PAI a gente faz sempre essas sensibilizações com as famílias, porque eu atuo com um público que, além de ser vulnerável, é pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, que estão nas redes sociais. E os pais trabalham incansavelmente, muitos saem cedo e chegam de noite e não sabem o que o filho está fazendo nas redes sociais. E uma das características, né, que é da deficiência intelectual, né, da própria síndrome de Down, é essa ingenuidade, né, de não perceber ali a maldade, né, as coisas podem estar acontecendo. O velhinho e o Tá. Ai, que legal, né? abraçar. Quantas vezes a gente já não sair atrás de dentes jovens e adultos? Não, ele entrou num carro, ele foi com uma pessoa desconhecida e chegou em casa porque eles têm também essa mobilidade de ir e vir. Levou o quê? Por causa dessa inocência. Não é meu amigo de internet, de Instagram. O que está acontecendo agora com esses jovens? Casos reais que eu vou relatar agora. Inclusive, já está em investigação. Eles estão caindo nos joguinhos do Tigrinho, Fesses. Por quê? Porque fazem amizades com pessoas. Quero namorar com você, eu sou apaixonada. Vou fazer um empréstimo no banco. Vai no banco, faz um empréstimo, faz coisas erradas, furtos. E aí, quem vai responder por isso? Quem vai se responsabilizar? Então, a gente precisa urgentemente educar também as famílias. Mostrar, porque muitas famílias, gente, pelo menos com as famílias que eu atuo, que eu tenho esse contato, e hoje é uma rede de mais 450 famílias, elas não têm conhecimento dos perigos que é a internet. Porque elas saem cedo para trabalhar e chegam à noite. Graças a Deus tem a internet. Isso fica ali e me dá sossego para eu arrumar a casa porque eu chego, quer. E aí, mas o que é que esse filho sabendo? Ainda mais com essa vulnerabilidade a mais. Kelly, eu quero até te perguntar, pedir para você complementar a sua resposta com base nessa sua experiência de pedagoga, de advogada e de lidar diariamente com vulneráveis, né, que também tem proteção especial do Estado. Então essa superexposição dos pais que a gente está falando aqui hoje, o Elídio falou para a gente a questão da inocência ao compartilhar. Gente, eu não sei o nome da famosa, mas nas últimas semanas, quem foi, gente? Rafa Brits, eu acho, não sei, uma atriz publicou, não sei se foi uma imagem da criança no banho, algo assim, e aconteceu um fenômeno que tem acontecido, que acontece muito nas redes sociais, que é, ao invés de educar, né, chamar atenção, cuidado, não. As pessoas, elas agem pior do que quem comete o deslize, né? É o hate, que é tacar pedra, é uma péssima mãe, é isso, é aquilo. E você chamou atenção para uma coisa, talvez as leis, os vários projetos de leis não resolvam algo que precisa ser feito também por meio das políticas públicas de informação. E uma outra coisa, gente, que eu tô aqui pensando enquanto vocês falam, é a questão da inocência. Acredito sim que tem gente que faz a inocência, mas a partir da primeira que viraliza, muitas outras se mobilizam por likes, por dinheiro. Sim. Não, e esse caso da mãe do suco capo em específico, você entra no perfil, ela já fazia conteúdos com a filha dela, e aí quando o professor denuncia ela fala: "Ah, ela ficou muito feliz. Você não ficou feliz?" Aí ela faz um vídeo mostrando que tinha 5 milhões de visualizações, e a menina muito feliz com aquilo. E ela mostrando, e ela gravou um vídeo também falando que era o sonho dela e da filha dela, de fazer isso. Só que existem caminhos e caminhos. Por exemplo, hoje eu estava falando, eu tô desde 2018 produzindo conteúdo diariamente na rede social para chegar a 100.000 seguidores. Mas você pode fazer um vídeo polêmico, levanta fulano, beltrano ali, as duas torcidas, e como aconteceu no dela, pega 5 milhões de seguidores minha filha, 5 milhões de seguidores pode ter certeza que vai dar uns 50.000 no 5 perfil. milhões. Aham.
E aí tem tudo que a gente conversou, né, então fala um pouquinho aquele da sua visão da questão da inocência, né. Tem aquele pai ou aquela mãe que não sabe e eu gosto muito de citar os avós, né, gente, avô e avó não tem noção. E publica tudo, assim, né, toda hora, né, não publica, a gente olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Minha mãe mesmo, fala: "Mãe, não publica, tá aparecendo aqui o número aqui, tá aparecendo escola, não sei o quê", então tem que ter um tratamento, além de políticas públicas, talvez, se a questão for para a justiça, diferenciado, né, dessa intenção de ganhar dinheiro, de viralizar e da inocência ao publicar, por meio das Você políticas. tem a parte pedagógica mesmo, educativa, né, até não tem escola de pais, quando os pais estão se separando e brigando demais da guarda e tal, você não tem lá a escolinha que você fica de 8 às 11 e vai ao psicólogo, dá todas aquelas informações. Eu acredito que esse também seria um tema importante para ser tratado aí nessas escolas, né, bem feita, nessas aulas que o judiciário dá para os pais, porque às vezes é por falta de noção, mas como a Brenda falou, às vezes não é falta de noção, é a necessidade, não é nem do dinheiro, gente, é de ficar famoso. Sim. Porque hoje a internet, ela abriu esse espaço para todos. Se você não precisa batalhar para ir para uma Rede Globo, Rede Record da vida do pariu uma vida para entrar, não. Se você conseguir viralizar, você tá famoso. E às vezes acabou o limite. As famílias, o pai, a mãe não vê limite. Ah, mas a criança tá feliz. Feliz, a criança não sabe bem o que que é isso. O caso da Bel, né, Bel para Meninas, que inclusive foi investigado pelo Ministério Público, era um canal que a primeiro momento a mãe fazia penteados na filha, e depois começou para o desafio. Gente, claramente você não vê uma mãe má, você não vê uma mãe que maltrata a filha, só que colocava a criança em desafios vexatórios, então fazia ela comer, engolir coisas que ela tinha nojo, teve um dia mesmo aí as pessoas começaram a pegar esses momentos que ela ficava constrangida, fizeram um compilado e postaram nas redes sociais, que foi onde o Ministério Público entrou para intervenção, né. Agora a minha questão para vocês é: e a plataforma tem responsabilidade ou não? Porque ela tem tecnologia para rastrear, por exemplo, do mesmo jeito que a gente identifica rosto, ela consegue identificar se é criança ou se não é, bloquear conteúdos. Que vocês saiu até uma decisão agora, né, do STF, falando que a plataforma não tem responsabilidade na questão do que as pessoas postam, até que tem uma decisão judicial e se Do Marco Civil, e aí, houve uma agora, em relação à prévia. questão da criança e adolescentes, da criança e do adolescente, vocês acham que a plataforma teria que também ter uma corresponsabilidade nesse sentido? Eu acho que sim, mas eu acho que é muito dinheiro envolvido, né, gente. Eu acho que talvez, não seja algo com base no ordenamento jurídico que a gente tem hoje, que vai acontecer naturalmente, da própria fiscalização pelas redes sociais. Que eu acredito, não entendo muito de tecnologia, mas eu acredito sim que eles têm um mecanismo sim de análise. Eu lembro que eu tinha uma conhecida que trabalhava na Europa, nessa análise prévia dos vídeos que iam ser publicados, era uma coisa muito rápida, né, que tinha que ser, assim, em questão de segundos. Mas eu acho que mecanismos devem ter sim, e Suspenderam, né? Não aham. existe mais esse filtro prévio, onde vai tudo. Porque a questão é financeira mesmo, né, muito. Você acha que a própria plataforma, Breno, ela vai ter interesse Não, mas o TikTok vou te falar que a Júlia já perdeu 3 canais no TikTok, porque lá é a partir dos 13 anos, né, ela perdeu 3 canais no TikTok, e eu cheguei a ficar com o meu um mês inteiro bloqueado, porque eles identificaram que era uma criança, Uhum. então eles bloquearam na hora, eles têm esse mecanismo. Será que a gente também porque a Europa tem muita força, você pode ver que quando eles fazem uma legislação, todo mundo tem que se adequar. O YouTube teve que se adequar às exigências europeias, né. Será que a gente também não consegue fazer uma legislação ou o mundo inteiro, né, cobrando essa responsabilidade de quem realmente tem, aparato para isso? Brenda, aí o TikTok tem muita criança, já é esse político para fazer essa é. legislação, porque olha só, os Quantos projetos? processos de leis que nós temos aí, você citou alguns, tem outros também que estão aí 2021, 2019, 2022, nada é aprovado. Está amadurecendo, daqui a pouco vai apodrecer É. e não foi aprovado. Até quando? E por quê? A tecnologia
para mim, eu tenho certeza de que ela existe. Principalmente depois do advento da inteligência artificial. É verdade. É muito fácil você identificar um roubo, se você cruzar informações, tem a questão óbvia, né, do interesse financeiro, do quanto isso gera de dividendos para as empresas, mas eu tenho a tendência a acreditar muito mais no poder da educação, tá, e na orientação que os pais deveriam exercer, né? E aí, como a gente vê que muitos pais não conseguem, ah, seja por incompetência ou por falta de conhecimento, né, exercer eh, esse poder parental poder familiar de uma forma adequada, cabe também a nós, né, fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, discutir e trazer à tona algumas questões para reflexão, né. Nós sabemos que não são todos os pais, todos os adultos que vão eh, receber conteúdos desse tipo, mas também nós sabemos que não somos só essas vozes, né, atuando a favor da disseminação de informação de qualidade, né. Muitas vezes eu vejo colegas, da advocacia, né, do direito, que têm uma preocupação em orientar os pais, né, quando eles querem algumas, enfim, promover algumas ações que não valem a pena do ponto de vista mesmo da proteção, né. Então, assim, para que insistir tanto em monetizar, em garantir um suposto direito, hã, se isso pode trazer outras consequências para as crianças, né. Eu queria retomar uma questão que vocês trouxeram muito de consequência, dessa superexposição das crianças, que é justamente quando elas se sentem acuadas, procuram se isolar, né, e o primeiro sinal é não querer ir para a escola, né, que pode ser um preditor de uma possível tentativa de suicídio. Eh, a escola, pelo menos no Brasil, ela é o espaço privilegiado de socialização, Uhum. né. Então quando veio a lei que proibiu o celular nas escolas, eu achei fantástico, porque assim, Uhum. é menos um motivo para essas crianças interagirem, com a tecnologia nesse espaço, em que elas ficam pelo menos um turno, Uhum. né. Nós temos várias iniciativas de escolas, de educação integral, então assim, vamos voltar um pouquinho àquilo que é super importante nessa fase do desenvolvimento, né, que é conversar com o colega do lado, que a gente nem conversa mais, né. Uhum. Conhecer e aí sim, ter os amigos que a gente sabe que são amigos, e não que são, um texto ou voz lá dos chats da vida, né. Interagir, jogar bola, brincar, coisas que a gente está deixando de fazer. Quando eu falo a gente, naturalmente, essas gerações de agora, né. E você falando de escola, de celular, sabe qual é o maior empecilho que nós encontramos nas escolas hoje, para aplicar a lei do celular zero nas escolas? O pai e a mãe. Nossa. Principalmente na escola particular. Mas assim, nas escolas públicas a gente tem conseguido a duras penas, né, negociando ali no intervalo pode, terminou o intervalo, guarda e tal. Mas nas escolas particulares a dificuldade está gigantesca, porque os pais não aceitam: "O meu filho vai ficar com o celular". Aí você vai dar uma palestra na escola, tá todo mundo com fone, olhando o celular, ninguém tá prestando atenção, ninguém quer aprender, ninguém quer nada, porque o próprio limite, né, que os pais que deveriam dar e respeitar as regras dentro da escola, é que são os primeiros a querer quebrar as regras. E nós voltamos àquela discussão inicial, né. Então, quem manda, quem decide são os pais. Meus filhos, minhas regras. Exatamente, né, não é mais a escola, não é mais o Estado, não é mais a própria lei que vai determinar a forma de comportamento e os limites, né. E é uma visão que ignora aquela criança que é um sujeito de direitos, que é um indivíduo em formação, que tem que ter toda a as suas questões preservadas, de saúde, de von exatamente, Atividade, da socialização, exatamente, de não fazer nada, de apenas brincar. exatamente. É, não tem. E eu vou pedir agora uma fala de cada um,
porque estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa, que tem tanta coisa ainda, a gente poderia ficar falando muitas horas, mas eu vou pedir uma fala de cada um, nesse sentido que a gente conversou aqui hoje, para quem está nos assistindo, seja advogado, seja psicólogo, seja pai e mãe. A Kelly, por exemplo, pode falar um pouco dessa experiência dela. Kelly é mãe, Kelly é pedagoga, advogada, né. O que fazer nesses casos, né? Como eu posso proteger mais o meu filho? A Brenda tem uma experiência também muito rica pra gente de atuar na área e de ter uma filha que gosta da exposição, né. Então, o que eu posso fazer para fiscalizar, para proteger? E você também, Elise, como proteger nessa esfera da psicológica da criança mesmo, como a gente pode agir enquanto advogado e enquanto os pais, enquanto pais. Penso que as famílias, né, o pai e a mãe, eles precisam se conscientizar que a educação quem vai dar é o pai e a mãe, não é a rede social, não é a tela, não é o computador, não é o desenho animado. Que aquilo ali não é um descanso ou uma babá virtual para que aquele pai e aquela mãe tenham um descanso de um dia cansativo de trabalho para o filho dar sossego. Não, ele não sabe os perigos que o filho corre ali dentro daquela tela, daquele camarinho. Ele pode perder o filho dele ali dentro e nunca mais recuperar. Então, penso que o meu conselho é conscientização. E realmente, seja um pai e uma mãe presente. Brigue por seu filho, dê atenção para o seu filho. Não crie seu filho só ligado às telas. Coloque tempo, coloque temas, coloque horário, coloque limite. Eu acho que o filho precisa de limite. E quem dá esse limite somos nós, pai e mãe, para conscientização. Brenda, o que na sua experiência você pode falar hoje de conselho para auxiliar, os pais que querem fazer esse monitoramento, os profissionais que trabalham com isso, né, como é que a gente pode proteger essa criança, adolescente, numa situação que a gente não tem uma lei específica protegendo. Eu antes do programa, a gente estava conversando, eu gostei de uma frase que a Kelly falou, de assim: "A gente não tem noção", e muita gente não tem noção muitas famílias não têm noção que deixar a criança, por exemplo, em casa, com acesso livre, então é como se colocasse ela no meio de uma cidade que pode acontecer tudo, violência psicológica, golpe sexual, dinheiro, enfim, tudo ali pode acontecer, né, ela está completamente vulnerável. Então, o que você pode dizer pra gente nesse sentido e também no sentido de informação para aquelas pessoas, aqueles pais que não sabem mesmo esse perigo que as crianças estão. Carol, eu acredito no mundo real, né, como eu comecei aqui falando. O ideal era que a gente não colocasse os nossos filhos nas redes sociais. Esse seria o ideal. Mas no mundo real, se isso acontece, eu acredito que o mais importante é você munir os seus filhos de conhecimento. O conhecimento liberta e o conhecimento protege. Então, por exemplo, a minha filha sabe que ela não pode responder chat, a minha filha sabe que ela não pode passar o número dela, e quando você ignora tudo isso, você deixa o seu filho livre para que essas coisas aconteçam. Talvez seja muito mais, eh, provável que uma criança que não tem acesso ali às redes sociais, às telas, ela sofra uma situação ali de violência mesmo, né, seja ela violência sexual, seja ela uma violência psicológica, do que a minha filha que já está acostumada, porque todos os dias eu estou ali fiscalizando. Então você imagina que uma criança que às vezes vai pegar o celular do amiguinho para jogar um Roblox, que todos eles adoram, de repente o dela não pode, mas de repente o do amiguinho está com o chat aberto e ela passa o telefone dela. Por quê? Porque ninguém educou. "Ah, meu filho não fica na tela". Então a gente tem que passar os mesmos conhecimentos que a gente passa para o mundo presencial para o online, porque eles precisam de fato saberem se proteger, porque a gente não está com eles 24 horas. Perfeito. Elísio, eu queria saber também, a sua orientação nesses casos, e também pedir também para você falar um pouco a respeito dessa se eu tenho uma situação de realmente aconteceu, de uma vulnerabilidade, que a criança foi constrangida e tudo, como agir? Porque nós advogados, Elísio, a gente trabalha
junto com os psicólogos, porque nós não temos a expertise de agir nessas situações de fragilidade. E nossos clientes sempre nos procuram em situações de fragilidade, né, seja nos divórcios, nos inventários, nas ações de guarda. Então essa parceria é muito importante, né, que os advogados que estão nos vendo saibam que é necessário encaminhar o nosso cliente, inclusive para você ter o desenvolvimento de um processo. Eu sempre falo que você tem que estar fortalecido, você tem que estar fortalecida para a gente começar um processo judicial, não é nada fácil, né, se não houve acordo, e mesmo havendo acordo, é um momento tão delicado que é necessário um fortalecimento psicológico. Então eu queria que você fechasse um pouco a nossa conversa falando disso, desse necessário acompanhamento psicológico, não só daquele vulnerável na relação, como dos pais que não sabem lidar, não sabem os perigos dessa exposição nas redes sociais. Eu vou começar por aí mesmo, porque dentro da psicologia a gente tem, assim, uma série de frentes de trabalho diferentes, né. Então, o acompanhamento psicológico, a psicoterapia, né, ela é essencial em momentos de fragilidade, né. E também em momentos, principalmente nós como profissionais que lidamos com o outro em estado de vulnerabilidade, estarmos sempre, refletindo, né, discutindo, e em autocrítica mesmo, passando por um processo psicoterapêutico para que nós possamos nos sentir bem fortalecidos para orientar o outro, seja no campo jurídico, seja no campo da psicologia, etcétera. Todo mundo precisa de Em tese, isso. Não é o fato de procurar terapia não faz de você menos, menor ou mais frágil, né. É ao contrário, é o que nos fortalece muitas vezes. Eh, Há casos e casos em que a gente se acaba se sentindo, mais mobilizado, né. Então se você tem um filho pequeno e acontece um caso, né, semelhante na idade do seu filho, é quase que impossível você não se sentir mobilizado e talvez não dar o melhor de si como profissional. É preciso ter esse cuidado. Nós temos também alguns, terapia breve, né, que tem um número focado de sessões para um ponto específico. Nós temos aconselhamento, psicológico, né, que não tem nada a ver com terapia, assim como, por exemplo, a orientação parental, né, você vai a partir de um referencial teórico, oferecer orientações para que aquele casal, ou aquele ex-casal, né, possa lidar com as questões da parentalidade, né, de uma forma mais, saudável, mais funcional, né. Então assim, hã, conversar com um psicólogo para que a partir dali se possa ver qual é o melhor caminho, é um um bom, encaminhamento, vamos dizer assim, né. E o que que eu diria a esses pais? De uma perspectiva real mesmo, como a Brenda coloca, né. Nem sempre a gente vai estar ali. Acredito muito na educação como um pilar, mas apesar da educação, a gente sabe que somos seres humanos e que nem todos vão responder, como a gente espera, né. Então, a supervisão, quando a gente fala de supervisionar os filhos no uso de telas, não é estar ali no mesmo ambiente, na mesma sala, mas é realmente estar do lado. É como a gente faz quando está assistindo um programa de TV, né, você tem que saber que programa é esse, né. Qual é o conteúdo? E se puder ter assistido antes, melhor ainda, né. A gente não tem mais tempo, mas a gente não pode delegar à escola, aos avós, à babá ou ao celular, um dever que é pai e da mãe, né. E temos, infelizmente, com a quantidade cada vez maior de divórcios, a sobrecarga materna e, às vezes, a sobrecarga, né, dos avós, ou o pai que não sabe lidar, está aprendendo ali agora, porque nunca teve esse cuidado com seus filhos, né. E precisa ter, precisa ter. Então, assim, a minha orientação seria essa, né. Tá certo, tá casado, tá tudo funcionando, tá ótimo, tá, mas o dever de cuidar é de ambos, Hum. o dever de supervisionar. E a É. última complementação, é importante falar com ele sobre os perigos? Existe uma idade recomendada, assim, para você expor essas situações, a que perigos eles estão expostos?
Sim, eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né. O que é difícil é a gente adequar a linguagem a cada fase do desenvolvimento, né. Mas, o da mesma forma que uma criança começa a falar, pergunta de onde ela veio, por que que você está com um barrigão, e é ali, como é que você explica isso? A gente tem até não, mas dizer que não, mamãe doeu demais, não existe, né. Porque isso vai ter uma consequência futura e num futuro bem próximo. Então, assim, a adequação da linguagem à idade da criança é mais importante, mas não tratar qualquer assunto que seja como tabu, né? Assim como suicídio, né? Hoje está provado que a gente precisa falar sobre o tema para evitar que se chegue a a um, a um ponto que não há mais retorno, né? Que conversa maravilhosa, muita informação. Aprendi muito com vocês aqui hoje. Tenho certeza que quem nos assistiu também aprendeu muito com a nossa conversa. Foram muito importantes todos os temas que nós tratamos e falaríamos o dia inteiro sobre isso. Espero nos vermos em próximos episódios do nosso programa. Muito obrigado você que nos assistiu. Nos vemos no próximo episódio do Vozes do BD Fan DF.